Bom, gente, vamos então iniciar a nossa disciplina de DBT, e aqui é muito importante a gente compreender como surgiu a terapia da dialética, mais conhecida também como essa sigla aqui da DBT. Atualmente, essa abordagem da DBT, é considerada uma das intervenções psicológicas mais influentes na psicologia clínica, baseada em evidências, especialmente no tratamento de pessoas que apresentam intensa desregulação emocional, intensa impulsividade e comportamentos autolesivos. Mas, no entanto, é importante a gente salientar aqui que a DBT representa muito mais do que um conjunto de técnicas terapêuticas para um determinado público. Ela constitui, sim, um modelo abrangente de compreensão do sofrimento humano. E aqui a gente vai então entender essa fundamentação, dessa integração da ciência comportamental, da filosofia da dialética e das práticas contemplativas, sobretudo do Zen budismo. E nesta aula então a gente vai justamente conhecer o contexto histórico que deu origem à DBT, a sua trajetória da criadora, da Marsha Linehan, e principalmente os desafios clínicos que motivaram o desenvolvimento dessa abordagem inovadora. Bom, gente, a história da DBT começa justamente quando Marsha Linehan, já psicóloga e pesquisadora da Universidade de Washington, passou a atender pacientes que apresentavam um intenso sofrimento psicológico extremamente difíceis, de pacientes bastante vulneráveis. Muitos deles já tinham um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e apresentavam tentativas constantes de suicídio, automutilação, hospitalizações frequentes e grandes dificuldades para estabelecer relações interpessoais estáveis. E embora a terapia cognitiva comportamental já demonstrasse grande eficácia em diversos desses transtornos de borderline, Linehan observou que nesses casos a ênfase exclusiva na mudança comportamental frequentemente produzia um efeito inesperado. Muitos pacientes se sentiam invalidados, incompreendidos e abandonavam o tratamento. E é justamente essa percepção clínica da Marsha Linehan que revelou que seria necessário construir um modelo mais eficaz e capaz de reconhecer o sofrimento antes de ficar buscando propor essas mudanças. Então, o reconhecimento e o entendimento acima de tudo. E foi, gente, justamente nessa necessidade que surgiu a principal inovação da DBT. Linehan preservou a base da científica da terapia cognitiva comportamental, mas incorporou também essas contribuições dessa filosofia da dialética e das práticas de mindfulness que estavam sendo muito estudadas na época de 1980 e 90. E construiu essa abordagem que equilibrasse aceitação, mudança, compreensão e consciência. O conceito da dialética tornou-se então o eixo organizador deste modelo, propondo que ideias aparentemente opostas podem coexistir e serem integradas de maneira funcional. Assim, o paciente aprende que é possível aceitar plenamente a sua experiência emocional do momento presente, sem de fato abandonar o compromisso de modificar esses comportamentos que perpetuam o sofrimento. E é justamente essa integração valiosa que consegue combinar validação e transformação que tornou-se uma das principais características inovadoras da DBT. E ao longo das décadas seguintes, a DBT justamente expandiu significativamente seu campo de aplicação, Inicialmente foi desenvolvida para pessoas com transtorno de personalidade borderline, e ao longo do tempo essa abordagem passou a ser adaptada para tratamentos de transtornos alimentares, dependência química, depressão resistente, transtorno de estresse pós-traumático, adolescentes com comportamentos suicidas e de autolesão, e diversos outros quadros caracterizados por dificuldades persistentes de regulação emocional. E, paralelamente a isso, numerosos estudos e pesquisas, artigos, vão demonstrando cada vez mais a redução consistente dessas tentativas de suicídio, de automutilação, de internações psiquiátricas e sofrimento psicológico. E isso vai criando essa consolidação da DBT como uma das intervenções psicoterapêuticas com maior respaldo científico na atualidade.
Bom, gente, então para a gente finalizar essa nossa aula, é importante trazer aqui que compreender a história da DBT significa justamente compreender também a importante mudança da própria psicologia clínica contemporânea. A trajetória da Marsha Linehan demonstra que grandes avanços científicos frequentemente surgem da observação cuidadosa das necessidades dos pacientes e da sua capacidade de integrar essas diferentes perspectivas teóricas sem perder o rigor científico. E mais do que desenvolver uma nova técnica, Linehan também propôs uma nova forma de compreender pessoas que vivenciam esse tipo de sofrimento intenso, combinando então elementos da validação, elementos da compaixão, elementos da mudança comportamental em um único modelo terapêutico. E agora, nas nossas próximas aulas, nós iremos aprofundar então no que são esses fundamentos filosóficos e científicos dessa abordagem e vamos compreender por que a DBT, afinal, se tornou uma das terapias mais importantes na psicologia baseada em evidências. Vamos olhar isso com detalhes.